Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus hoje nos fala do Evangelho da família. O homem que deixa pai e mãe e se une à sua esposa, não há divórcio. No princípio não era assim, não está no projeto de Deus. No entanto, o Evangelho da família é de difícil compreensão. O próprio Jesus diz no Evangelho de hoje, nem todos são capazes de compreender isto. No século XXI, há aqueles que argumentam e dizem assim, olha, não, se Jesus tivesse hoje, no século XXI, ele adaptaria as coisas, porque hoje existem novos tipos de família, existem novas formas de organizarmos. Então, ao final das contas, essa coisa de não pode divorciar, isso e aquilo, isso aí é 2000 anos atrás. Agora, nós estamos num outro mundo. Só acontece o seguinte, que o impacto causado por essas palavras de Jesus foi tremendo. E o próprio Jesus diz, nem todos são capazes de compreender. Então, o Evangelho da família é tão chocante há 2000 anos atrás, como é chocante hoje. Por quê? Porque nós precisamos da graça de Deus para compreender. Vamos entender uma coisa. Na época de Jesus, se nós formos olhar lá no Império Romano, o que era a família? O pai de família, o pater familias, ele tinha poder de vida e de morte sobre a mulher e os filhos. Ou seja, no Império Romano, onde vivia Jesus, um homem, pai de família, ele era dono da mulher e dono do filho. Acontece que Jesus vem pregar o Evangelho da família e dizer da dignidade da mulher. Sim, porque, claro, quem é que se divorciava naquela época? Quem se divorciava era o homem, que dava carta de divórcio para a mulher e a mulher ficava desamparada. Vejam como Jesus, então, trata a família como um todo, uma aliança de amor, onde o homem e a mulher têm igual dignidade, com papéis diferentes. Claro, a função do marido é diferente da função da esposa, mas a dignidade é a mesma. E assim também a dignidade dos filhos. Hoje nós não compreendemos mais a dignidade das pessoas e estamos dispostos a transformar as nossas famílias em realidades descartáveis. A gente começa descartando o marido, a mulher, com o divórcio. Depois queremos descartar os filhos com aborto. Depois queremos descartar os pais com a eutanásia. E assim vamos descartando pessoas. Nosso Senhor Jesus Cristo, vendo o nosso coração de pedra, diz, nem todos conseguem compreender isso. É necessário quebrar esse coração de pedra e compreendermos que nós temos uma aliança definitiva numa família. Ninguém é descartável. A aliança da família é uma aliança de sangue que diz, está doendo, mas eu não desisto de você. Eu não desisto da minha esposa, não desisto do meu esposo, não desisto dos meus pais e dos meus filhos, não desisto dos meus irmãos. Nós temos uma aliança porque o vínculo familiar é muito mais do que um simples vínculo biológico. Os animais, eles não têm família. Um macho, quando vê uma fêmea no cio, para ele não importa se aquela fêmea é a mãe dele, a mulher dele ou a filha dele. Não existe família no mundo dos animais. Por quê? Porque os animais não são capazes de fazer uma aliança de sangue, não são capazes de estar unidos e pagar o preço do amor, que diz, dói, mas eu não desisto de você. Somente movidos pela graça, somente quando a graça de Deus transforma o nosso coração, quebra o nosso coração de pedra, quebra a dureza do nosso coração, é que nós somos capazes de compreender. Compreender como há quem queira, deva e possa pagar o preço da aliança da família por amor a um amor maior. O amor daquela aliança que Ele fez conosco, a aliança do reino dos céus. Sim, Ele não desistiu de nós e derramou o sangue da nova e eterna aliança. Que Deus abençoe você e abençoe a sua família.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.